Sejam todos bem-vindos ao canal Teologia, Bíblia e Doutrina da Igreja. E hoje vamos apresentar o livro Metodologia de Exegese Bíblica, versão 2.0, do professor Cássio Murilo Dias da Silva, da Paulinas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final. É um livro bem extenso, tem mais de 500 páginas, e esse aqui é a segunda edição. A primeira edição foi em 2000, em 2022 o professor Cássio lançou a segunda versão. A capa dele é grossa, ele é bem profundo. Aqui está o sumário dele resumido, o sumário dele é bem grande. Aqui quem faz exegese, reza muitas vezes, texto original, texto traduzido, delimitação do texto, rezando em contato com o texto original, crítica textual, segmentação, análise de estrutura literária, análise lexicográfica, análise sintática, análise estilística, texto unitário e texto compósito, crítica do gênero literário, leitura sinótica do Evangelho, crítica da tradição, crítica da redação, colocação literária, noções de poética hebraica, lírica, bíblica, exemplo do Antigo Testamento. Bom, na verdade é a quarta edição, não é a segunda, é a quarta edição, 2022. Que eu vou ler. Então, como é que ele fala? Ele começa com alguns questionamentos. Ó. O que você vai aprender neste capítulo? Que a Bíblia não serve só para rezar, que para ler bem a Bíblia é necessário aprender e fazer as perguntas certas, o que é um texto, o que significa a palavra exegese, o que significa leitura diácono e leitura sincrônica do texto bíblico. Aí ele fala, aí ele vai explicando, exegetas e teólogos não leem a Bíblia do mesmo modo. A credo não é nova, e ao longo da história do cristianismo houve momentos de maior e de menor tensão. O próprio Jerônimo, hoje tão venerado por sua tradução da Bíblia para o latim, foi em seu tempo acusado de falsificar as escrituras. Em mais de uma ocasião, ele teve que defender-se ao justificar suas opções de tradução, a começar pela escolha do hebraico como texto básico para o Antigo Testamento. Aí ele vai decorrendo, aí ele vai falando, a Bíblia não só serve para rezar. Já tive a oportunidade de discorrer longamente sobre o que acabo de afirmar neste intertítulo. Para não me repetir aqui, remeto ao leitor aquele escrito. Reafirma apenas que o caminho mais curto para não compreender o texto bíblico é querer chegar logo à sua mensagem. É necessário aprender a ler. Para rezar bem, é necessário ler bem mais. O que significa ler bem? Aí ele vai falando, antes de mais nada, significa estabelecer um diálogo com o texto. Aí o texto da produção literatura. Aí no final ele sempre deixa um comentário que serve muito bem, assim, né? Principalmente para aquele que está fazendo mestrado, por exemplo, em Sagrada Escritura. A leitura síncrona e a lei diácono são complementares. Significa que se você quer ser um exegeta competente, deve aprender a fazer as duas. Aqui mais um. Segmentação. Esse aqui é o capítulo 6. Aqui que você vai aprender neste capítulo como desmontar o texto em partes menores, quais critérios usar para dispor o texto em segmentos, como apresentar visualmente o texto segmentado, como utilizar os segmentos para estudar a configura frasal do texto, como aplicar tudo isso na interpretação do texto. Ele faz pega uma perícope e faz uma exegese completa. Aí bota aqui, ó, segmentação, tradução, com tabelas bem dinâmicas para ver, com metodologia utilizada, estudo aprofundado de um texto. De novo, o texto segmentado, ele bota o texto completo. Aqui. E depois ele traduz. Texto em grego, depois ele traduz. Análise, estrutura literária. Como reagrupar os segmentos em blocos chamados sequências. Quais os critérios usar para definir essas sequências. Como aprender visualmente o texto estruturado. Como fazer análise e estrutura literária. Então é isso. Aí ele vai explicando tudo. São mais de 500 páginas. Aí a crítica da redação da Septuaginta.
Crítica da redação 2, colocação literária. Os conceitos básicos para o estudo e colocação literária de um texto, como comparar e avaliar as várias propostas para a estrutura geral. Os 13 contextos de uma perícope em um livro imediato, próximo e remoto. Os nexos de estudo e colocação literária de outros espaços metodológicos. Como estudar a colocação literária de um texto e interpretá-lo dessa perspectiva. É um livro muito profundo. Ele, aqui, Marcos 4, 33, 34. Aí ele vai falando aqui, como Marcos agrupa 4 atos que pode ser no meio do mar, em território pagão, no meio da multidão, no interior da casa de Jesus. As palavras-chave, elipse, aqui ele vai explicando os gêneros. Estudo aprofundado de um texto, que ele vai fazer a exegese de um texto. Paralelismo reto, ele vai explicando o que é isso. Aqui no final tem sumário completo, bem maior. Então é isso, pessoal. Esse foi o livro Metodologia de Exegese Bíblica. Professor Cássio Murilo Dias da Silva. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e curtir nossos conteúdos. E deixa no comentário o que vocês acharam do livro. E viva Cristo Rei!